responsável por essas iniciativas de iniciação tecnológica, né? Falo isso no plural porque nós estamos com o edital de 2020 já em execução, que também foi voltado à pauta de iniciação tecnológica, e agora em 2021, portanto, nós adicionamos mais um edital, né, nesta temática de iniciação tecnológica, dessa vez focando mais na ideia do ensino de programação aplicada, né, e com um período de execução também diferente, de 12 meses. Então, é uma grande expectativa que o Ministério da Educação tem para com esta pauta, né? Esta é uma pauta importante para a educação tecnológica, que perpassará aí um período, né, importante para consolidar estas iniciativas, né? Então, a gente está com grande expectativa, tá? Com este segundo edital, esperamos que cada um de vocês aqui presentes, né, representantes dos institutos federais, possam propor projetos neste edital, né? Tenhamos excelentes propostas, uma boa concorrência para que, então, consigamos selecionar 60 projetos bem importantes, interessantes, relevantes nesta temática, né? Então, cumprimento, tá? Cada um de vocês, dos institutos, né? Nesse momento online à distância, mas mais adiante, quando voltarmos à perspectiva de uma vida mais normalizada, quem sabe nos encontremos, né? Conheçamos os projetos de vocês que são realizados nos institutos, né? Que serão realizados, alguns de vocês já realizam, né? Projetos dessa natureza também em seus institutos. Então, certamente, este segundo edital ajudará a estruturar, consolidar essa temática de iniciação tecnológica na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. É um edital financiado pelo Ministério da Educação, com execução do Instituto Federal do Espírito Santo, e eu quero aqui salientar o excelente trabalho que o Giovanni vem realizando, né, neste edital, em diálogo muito próximo com cada um de vocês, com muita competência, muita dedicação, né, e isso facilita muito para que consigamos aí o máximo possível de projetos neste edital e de boa qualidade. Contamos aí para cada um de vocês para a gente poder realizar um excelente edital. Bom, primeiro, então, finalizando, então, um excelente evento aí para discutirmos com os representantes institucionais as orientações necessárias para darmos prosseguimento nesta reta final para as inscrições dos projetos. Vamos lá. Pode prosseguir, Giovanni. Obrigado, Daniel, assim como a sua equipe também, o Ronaldo, que tem tornado esse contato com o CETEC facilitado muito para que a gente pudesse promover, né, ações, apoios como esse, como essa chamada aí, e sem dúvida a gente fica muito feliz de poder, né, contribuir com a rede também. Pessoal, essa reunião é bem próxima de vocês mesmo, né, aqui estão os avaliadores, né, institucionais, os representantes institucionais, né, da rede, né, que compõe aqui as instituições que podem submeter propostas, né, não é um número muito grande de pessoas, então eu vou contar com a participação de vocês podem levantar a mãozinha ali quando quiserem comentar algo, e se quiserem deixar uma pergunta, podem utilizar o chat, né, que depois, no final, eu estarei respondendo essas perguntas, tá? A dinâmica nossa aqui hoje, como essa segunda webinar, né, que a gente está fazendo, a primeira a gente explicou o edital, a chamada, essa primeira webinar, ela está no YouTube do IFES, eu posso depois carregar aqui, eu acho que também está o link lá na página do edital, também tem o link dessa primeira webinar. Aquela reunião lá foi para explicar, né, divulgar o edital, a chamada, respondemos algumas perguntas, alguns pontos, né, e essa webinar aqui, ela é mais técnica, né, ela é mais específica para vocês que são os responsáveis institucionais. A gente sentiu necessidade de ter esse diálogo mais próximo com vocês, para que a gente pudesse tirar dúvidas, né, que vocês tenham. Alguns IFs estão fazendo chamadas internas, né, vocês acabam sendo aí o pilar, né, a fonte de informação para distribuir informação em relação ao processo seletivo para os seus campi, né, para os seus servidores, para os seus alunos. Então, a gente sentiu necessidade também de estar bem próximo de vocês e passar informações para vocês, tirar as dúvidas, colaborar também de alguma forma, né, é uma chamada muito próxima da construção de cada instituto, né, assim, do que nós já fazemos enquanto extensão tecnológica, iniciação tecnológica, e o objetivo dessa chamada é nos aproximar cada vez mais. Tá bom? Então, vocês podem participar tranquilamente da apresentação. Eu dividi aqui em 4 pontos, em 4 momentos esta reunião.
o primeiro ponto, eu vou falar do sistema de seleção, né, o sistema de inscrição de projetos, depois do perfil de avaliador institucional, caso tenha ficado alguma dúvida ainda. Depois eu vou perguntar para vocês quem é que está promovendo alguma chamada interna, algum edital interno, se tem alguma dificuldade ou se precisa de algum suporte em algum ponto. E, por fim, a gente vai responder algumas perguntas. Eu vou começar com as perguntas comuns que têm vindo por e-mail, né, que talvez possam já ser resposta para as dúvidas da maioria dos colegas, e também vocês terão a oportunidade de perguntar no final, tá bom? Durante as falas aqui, igual, por exemplo, né, processo de inscrição, sistema de inscrição, vocês também podem levantar a mãozinha aí e pedir para participar, tá bom? Então, essa chamada, para quem já participou dos editais anteriores, ela trouxe um sistema de submissão, um sistema de inscrição diferente, né? Por que a gente fez isso e alterou o sistema de submissão? Porque a gente construiu aqui um sistema mais próximo da realidade dos institutos, né, da forma que a gente faz projeto, enfim, e a nossa meta era tornar o processo de submissão um pouco mais enxuto, não tendo que cada proponente colocar muita coisa, preencher muitos dados, depois ter retrabalho na chamada interna, depois ir para a chamada nacional, né? Então a gente tentou tornar isso um pouco mais enxuto. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, qualquer servidor, qualquer proponente vinculado às IFs, né, da rede, ele pode ir lá no sistema, se cadastrar naturalmente no sistema, um passo que demora aí 2 a 3 minutos para fazer, porque são poucas informações necessárias ali, e ao passo que ele se cadastra no sistema, ele pode submeter um projeto, ok? Quando ele submete um projeto, nosso sistema, ele lê o e-mail daquele servidor, daquela pessoa, ele tem que usar o e-mail institucional, e através dessa chave, a gente identifica, o próprio sistema identifica de onde é aquele servidor. Então, se eu fizer um cadastro aqui agora, e o meu e-mail é giovannialipio@ifal, por exemplo, .edu.br, o próprio sistema vai identificar que o meu projeto, que eu sou servidor lá do IFAL, e que o meu projeto tem que ser avaliado pelo avaliador do IFAL, ok? Então, o sistema tem funcionado nessa dinâmica, né? Então, se eu sou do IFRS, no e-mail que eu cadastrei lá, ele vai mandar o meu projeto para o avaliador institucional do IFRS, do IFAL, de qualquer IF que a gente esteja vinculado aqui. E isso antes do projeto chegar até a nossa comissão central, né, a comissão nacional, ele precisa passar por aí, por vocês que são os responsáveis institucionais, né, aqueles que o reitor designou como responsáveis institucionais. Tá? O que esse responsável institucional tem que fazer? Estou frisando isso porque alguns IF perguntaram, mas o responsável institucional tem que acompanhar o projeto até o final? Ele é um bolsista? Se der algo errado é problema dele, né? O que ele tem que fazer? Então, por isso que eu estou frisando este perfil, mas na verdade ele é o representante daquela instituição, designado pelo dirigente máximo, que é o reitor, para que possa validar as propostas daquela instituição. Hoje o edital permite que cada instituição possa submeter 5 projetos, até 5 propostas, né? Então, esse responsável institucional, ele vai selecionar da instituição dele as 5 propostas e vai simplesmente clicar lá em habilitar, né, aprovar aquela proposta para que ela venha para a chamada nacional. O que isso quer dizer? Se, por exemplo, o teu IF tem 10 propostas, né, as 10 propostas estão lá com vocês, avaliador institucional. Então, tem instituto aqui que vai fazer uma chamada interna, vai estabelecer um critério interno para escolha, ou até mesmo vai usar os critérios do edital para pontuar ali, né, e os maiores, a classificação ali interna vai utilizar os primeiros colocados para ir para a chamada nacional, mas enfim, quem vai ter o papel de liberar essa proposta para a chamada nacional é este avaliador institucional. Não será necessário recolocar documento, recadastrar, fazer de novo, né? Não é necessário, porque o passo que o proponente fez desde o início, ele segue no sistema até a chegar na avaliação nacional, tá bom? Então, eu vou mostrar esse processo aqui. Eu entendo que todos vocês que estão aqui presentes já nos enviaram, né, a portaria e também já estão com acesso no sistema, porque, assim, estavam faltando algumas pessoas, alguns servidores se cadastrarem na plataforma.
Então, para vocês terem um perfil de avaliador institucional, vocês têm que se cadastrar na plataforma, avisar para a gente que a gente vai dar o perfil de avaliador institucional. Então, corre no celular, ou se for possível aí, acesse o link linhares.ifes.edu.br/seleção, e se você não está com perfil avaliador institucional ainda, você manda uma mensagem aqui no chat que a gente vai providenciar isso tão urgente possível, tá bom? O que vai alterar para vocês? Vocês vão receber toda vez que um servidor, um proponente cadastrar um projeto da sua instituição, ele vai ter o sistema vai disparar um lembrete para o seu e-mail, tá? Então ele vai avisar, olha, o IFAL, o IFRS, o Cefet Rio tem um projeto novo lá, cadastrado na plataforma de projeto, ok? Então, isso é muito importante porque, diferente dos sistemas anteriores, o próprio usuário proponente, ele consegue acompanhar, né, um histórico da submissão do projeto dele, né? Também, quando o avaliador institucional, no caso de vocês aprovarem a proposta e ela vir para o nacional, o proponente também vai receber esse feedback do sistema, que o processo dele, que o projeto dele também encaminhou e foi submetido à proposta nacional, ou foi negado também, né? Porque é uma possibilidade que vocês também têm, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a guia do sistema. Só me dê um joinha aí se a tela está compartilhando aí. Sim. Sim? Obrigado, Flávio. Então, o sistema é esse. Aqui, se for tanto vocês, avaliadores institucionais, quanto qualquer proponente, quanto qualquer proposta... Deve ter barulho de cachorro aí, gente. Desculpa que é vizinho aqui, esse home office, né? Mas vou tentar aqui. Então, tanto o proponente, né, quanto o avaliador institucional deve vir nesse ambiente aqui e fazer um cadastro. Então, aqui do lado direito, onde está novo, se você não tem cadastro ainda, você vai clicar em novo e realizar o seu cadastro, ok? Preencher os dados, né? Lembrando, o e-mail a ser utilizado é o e-mail institucional, e aí vocês vão realizar o cadastro aqui na plataforma. Se você já é cadastrado na plataforma, você vai clicar em entrar e vai fazer o seu login com o CPF e senha que você criou, né? Ou se você esqueceu a senha, você pode recuperar aqui sem problema nenhum, ok? Então, eu vou entrar aqui com o meu perfil. Então, quando eu acesso com o meu perfil, vocês vão observar aqui que tem até 2 projetos aqui que eu cadastrei como teste, né? E um deles, o meu avaliador institucional já até negou, porque era um teste, né? Então, ele está com um status aqui de avaliação. O Zoom tá bom para vocês aí, pessoal? Se quiser, eu aumento aqui. Ok? Um orçamento completo. Ok. E aí, eu consigo visualizar as minhas propostas, ok? Então, se eu submeter um projeto enquanto proponente, ele vai estar com o número aqui da inscrição, com o edital, a data e o horário que eu fiz a submissão e o status institucional. Então, por exemplo, esse projeto aqui, ele está negado a nível institucional. Se ele estivesse aprovado aqui, ele teria aqui o outro status da chamada nacional, né, que é a outra avaliação aqui estaria em análise, né? E aí ele vai, no caso, concorrer à submissão nacional. Então, essa área aqui é a área que vocês vão conseguir também, caso vocês, avaliadores, né, não é o caso, mas se fossem algum proponente, enxergar os projetos de vocês aqui, tá bom? É possível aqui cadastrar os recursos aqui nessa plataforma. Então, diferente do edital anterior, você tinha, imagina um IF que tenha 20 projetos, né, no edital anterior. Você tinha um responsável que tinha que submeter cada detalhe dessas propostas. Quando tivesse recurso, teria que esse responsável afunilar esses recursos, reunir informação, mandar de cada projeto. E aqui não, cada proponente ele vai submeter aqui na área, caso tenha algum recurso, caso tenha algum problema que ele queira fazer aqui, ele faz aqui na área e vocês, enquanto avaliadores, conseguem acompanhar isso pelas pessoas que são da sua instituição, ok? Então, aqui do lado direito, na parte superior, eu seleciono os meus perfis. No caso aqui, a área do candidato é o perfil natural, quanto proponente, e eu tenho aqui o perfil de avaliador institucional. Então,
eu peço aí vocês, caso algum de vocês não esteja aparecendo nessa listinha, essa dashboard de avaliador institucional, por favor, nos avisem, porque a gente precisa ajustar isso urgente, tá bom? Fiquem à vontade, pode até mandar no chat aí que eu já anoto aqui, peço o nosso técnico para fazer a alteração. Então, quando eu clicar aqui em avaliador institucional, nessa dashboard aqui, o meu perfil ele vai ser alterado para essa página. Aqui sempre vai ter listagem, pessoal, porque o sistema pode estar gerenciando mais de uma chamada, tá? Então, a gente limpou a base de dados, então só tem essa chamada aqui, mas poderiam ter outros editais aqui simultâneos, ok? Então, a por iniciação tecnológica, que é o edital 1, e aqui, ó, essa tela vai aparecer para vocês. Propostas do Instituto Federal do Espírito Santo, ou do Cefet Rio, ou do Instituto Federal Norte de Minas, ou do IFAL, ou do IFRS, né? Santa Catarina. Então, vocês vão visualizar quantos projetos tem, quantos estão em análise, quantos foram aprovados, quantos foram negados e quantos foram cancelados, ok? Vocês vão conseguir ter esse controle aí no âmbito da sua instituição. Então, na lista vai aparecer para vocês, ó, inscrição 02, 103, 104, quantos projetos vocês tiverem aí, vocês vão conseguir visualizar, ok? E aí, todos eles vão estar, por exemplo, com esse status aqui, ó, o último, ó, em análise. Por quê? Porque vocês, avaliadores institucionais, ainda não negaram ou não aprovaram essa proposta. Então, até o dia 31, caso vocês não façam nenhuma alteração nas propostas, elas estarão ali na base de dados como status em análise do avaliador institucional, ok? Então, é necessário que vocês, até o dia 31, façam ou a aprovação ou neguem aquela proposta para que ela venha para a chamada nacional ou ela seja negada e o feedback seja dado ao proponente, ok? Ah, mas eu estou fazendo, Giovanni, um edital interno, eu quero avaliar o projeto dele internamente, como é que eu faço para acessar o projeto? Quando vocês clicarem no número da inscrição aqui, ele vai abrir os dados daquele proponente, ok? E ele vai ter o anexo que foi utilizado para a submissão, né? O projeto está aqui nesse anexo. Então, vocês podem fazer o download desse anexo aqui, naturalmente, aí na base do computador de vocês, na base de vocês, caso vocês irão avaliar, fazer uma análise interna, né, uma avaliação interna, então vocês podem baixar esse anexo aqui tranquilamente e fazer aí a análise de vocês, né, pontuar, não sei como é que vocês estão propondo fazer isso, depois no final eu quero conhecer algumas experiências, mas quem for fazer isso, né, um edital interno, pode utilizar o mesmo formulário de projeto, o mesmo arquivo, está tudo aqui, tá bom? Não sendo necessário nova submissão, não sendo necessário fazer nenhum tipo de alteração. Lembrando que, enquanto esse projeto ele está aqui na base de dados do avaliador institucional, ele está com vocês. Então, por exemplo, Giovanni, o proponente cadastrou uma proposta, só que não tinha, até naquele momento, ele não tinha um comprovante de uma matrícula de um aluno, ou uma carta de parceria, ou qualquer coisa que seja que ele queira anexar ao projeto. Até o dia 31, você não submeteu a proposta para nós, nacionalmente ainda, vocês podem alterar esse projeto aí, tá bom? Ele está no controle de vocês. Então, até vocês aprovarem ele para nós, vocês podem aí cancelar, cadastrar outro, alterar aí, fiquem à vontade, porque ele está sob o domínio do avaliador e do responsável institucional. Depois que vocês aprovarem a proposta, aí ela vai ficar aqui na nossa base de dados, ok? Então, o papel de vocês é clicar em um desses dois botões aqui, ó. Ou vocês vão incluir a proposta, né, o projeto na proposta institucional, vocês vão aprovar a proposta, ou vocês vão negar a proposta, ok? Então, por que eu vou negar a proposta? Ou ela não está adequada ao que vocês esperavam, ou o número de propostas é maior do que o quantitativo que vocês podem submeter, que é até 5. Então, se tiver 7, 2 propostas vão ter que ser negadas, né? Vão ter que ser, não poderão incluir, não poderão compor a proposta institucional. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Chat. Não? Beleza, pessoal? Então, por favor, confiram se vocês estão com esse perfil de avaliador institucional para que a gente possa também depois... Só uma ideia de São Paulo. Se
se o proponente quiser incluir um novo documento, a gente tem que negar para ele fazer uma nova submissão completa. Isso, exatamente. Tá bom. Ele vai, ou ele faz uma nova inscrição, porque como o PDF é um só, né, ele vai ter que criar o arquivo de novo, né? Então ele pode fazer uma nova inscrição que vai anular essa, né, ou até mesmo, acho que alterar que ele não consegue. Ou até negar essa aqui e incluir outra, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta. Uma delas você já respondeu, na verdade, que era com relação ao envio do arquivo, é um único PDF só, né? O PDF ele vai ter o projeto, ele vai ter aquela cartinha que a Secretaria de Educação vai fazer, o currículo Lattes, né, dos participantes. Eu queria saber quais participantes que teriam que ter o currículo Lattes e se os alunos também teriam que ter, né? E essa questão da seleção dos alunos, ela seria obrigatória para esse momento? Ou seja, porque pede comprovante de matrícula, aí eu estou um pouco insegura com relação a isso. A pergunta é se o comprovante de matrícula dos alunos é necessário nesse momento, pelo que eu entendi, né, Flávia? É porque no edital está pedindo esse documento, só que eu não... Uma das vezes que eu acho que eu conversei contigo, não ficou muito claro para mim se era obrigatório ter a seleção dos alunos antes da submissão, sabe? Da equipe, né? Ok. Você fala da equipe do projeto, né? Isso, desculpa, dos estudantes, assim, monitor, né? Dos estudantes do Instituto. Certo. Então, lá no edital, no anexo 1, né, que é o formulário da proposta, vocês vão identificar os perfis dos bolsistas que vão compor a equipe, né? E no edital, um dos critérios de avaliação, deixa eu colocar aqui o número do critério, é o critério 1, né, que é a qualificação e a composição da equipe, né? O que a gente pede aqui? Se vocês já possuírem os alunos, né, selecionados que vão participar, a gente sugere que vocês já coloquem, tá bom? O comprovante de matrícula, ele não precisa ser exatamente um histórico ou algo assim, pode ser uma declaração que eles tiram no sistema acadêmico lá para comprovar a série do aluno, ok? Porém, mas a gente entende também que como o projeto ainda vai entrar em execução, e principalmente o aluno de ensino médio, ele está num ciclo de finalização, né, às vezes, quando a gente começar o projeto, esse aluno que você previa já saiu, vocês podem, na construção da equipe, prever lá, olha, estudante de ensino médio, e, no caso, assumindo o compromisso de selecionar esse aluno, porque é um requisito para a execução do projeto ter pelo menos 2 alunos de ensino médio, né? Então, você tem que ir lá na composição da equipe no formulário, mesmo que você não coloque o nome lá, faça a previsão de quantos vão existir no projeto, ok? Certo, obrigada. Deixa eu ver aqui. Ok, pessoal, então, pelo visto aqui, vocês estão bem alinhados, bem tranquilos com relação ao sistema de inscrição, né? Já entrei em contato com alguns, já tirei dúvidas, já solucionamos alguns pontos em relação ao sistema de inscrição. Lembrando, tá, pessoal? Peçam os seus proponentes para fazer inscrição com o e-mail institucional, por favor, porque eu até expliquei que a matemática aí, a lógica aí do sistema é fazer o reconhecimento do e-mail que está cadastrado lá para fazer a vinculação dos projetos à tua instituição, tá? Então, às vezes a gente percebeu que alguns se cadastraram na plataforma com Gmail, né, por exemplo, e tal, e aí fica no limbo porque a gente não vai conseguir identificar de qual é a instituição que aquele projeto está vinculado, tá? Então, ressaltem a importância de cadastrar, de que os proponentes cadastrem a proposta com o e-mail institucional. Só lembrando aqui, o meu técnico aqui falou do sistema, que aquela questão de alterar documento, ele pede para fazer uma nova inscrição, que aí vai cancelar a inscrição anterior, tá bom? Caso queira anexar um novo documento. Olá, Iana, seja bem-vinda. Você quer fazer uma pergunta?
Oi, Giovanni, obrigada. Eu sou do Instituto Federal da Paraíba. Você já explicou, mas é só para confirmar mesmo. No caso, independente da quantidade de propostas que eu tiver na minha instituição, eu posso fazer o download, encaminhar para avaliadores internos na minha instituição, para proceder com a avaliação, seguindo os requisitos do edital, mas apenas eu, como a designada pelo reitor, que posso lá informar se a proposta é aceita ou não, né? E preencher a avaliação. É isso mesmo? Isso é mesmo, Iana. Obrigado aí pela pergunta, contribuição, exatamente. Não, o único que pode aprovar ou não a proposta no âmbito institucional vai ser você, porque você foi designada pelo dirigente máximo, né, pelo reitor. Lembrando que a gente já viu lá, inclusive, que às vezes tem propostas cadastradas de um servidor, né, o servidor não faz a articulação com o responsável institucional. Essa proposta, embora eu consiga enxergar ela lá no sistema, ela não vai para a lista de classificação, ela só vai para a lista de classificação aquelas que vocês, avaliadores institucionais, aprovarem, tá bom? Eu tenho mais uma pergunta. No caso, se algum servidor da minha instituição fizer a submissão sem ser através de um e-mail institucional, eu estou até conferindo aqui o meu edital interno, eu não me recordo se a gente colocou essa exigência. Se ele não fizer através de e-mail institucional, tem como eu identificar que tem proposta submetida? Aqui, o Adalto, acho que ele está aí também, está ouvindo? Ele é o nosso desenvolvedor aqui, servidor colega aqui do Instituto Federal, ele está dizendo que o proponente não consegue mais fazer um cadastro sem e-mail institucional. Tá? Então... Maravilha, obrigada. Vai dar um erro lá, acho que aconteceu até com alguém, e a gente solucionou, mas não consegue fazer, tá bom? Nossa famosa Juliette, por favor. Boa tarde, Giovanni. Eu tenho uma dúvida com relação às parcerias. Se, por exemplo, se eu fizer uma parceria com 4 escolas, porventura o projeto ser aprovado, eu poderia entrar uma outra escola ou todas essas parcerias têm que ser previamente agora na submissão do projeto? Aí tem 2 situações, Juliette. A primeira situação é em relação à pontuação. Como é um critério de pontuação, vai pontuar aquilo que você identificar neste momento, ok? Porém, não há problema nenhum você executar aí, porque a parceria vai ser firmada com a Secretaria de Educação, provavelmente do município, né? E aquela secretaria que é responsável em selecionar os alunos participantes, né, os estudantes participantes, ela representa aquele conjunto de escolas. E como você vai assinar a cooperação com eles, não teria problema nenhum. Certinho, obrigada. Mais alguém? Aproveitando o gancho da Juliette, alguns professores aqui me perguntaram, olha, a gente tem algum setor aqui no Instituto que possa fazer, desculpa, esses contatos com as escolas, com as secretarias e tal? Porque a gente sabe que tem alguns professores que já têm contatos diretos, já desenvolvem outros trabalhos, né, junto às escolas, mas tem alguns que eu senti que precisavam do nosso apoio até para isso. Aí, Giovanni, não sei se cabe aqui, tá? Mas aí você pode ficar à vontade de, né, nem responder isso como uma sugestão mesmo. E também os outros colegas têm alguma ideia de como a gente pode também ajudar, considerando que a gente também não tem equipe para fazer essa prospecção, sabe? Se alguém puder me dar alguma ideia. Entendi, Flávio. Flávio, você é norte de Minas? Me lembro. Eu sou sudeste de Minas e eu sou uma das que mais te perturba. E agradeço muito pelas respostas. Nada, que isso. Estamos aqui para contribuir com vocês mesmo. Fica à vontade, tá? Perguntar mesmo. Flávio, nós temos aqui uma expertise em executar projetos de extensão tecnológica com escolas, enfim, no Instituto Federal do Espírito Santo. E parece que não é só aqui, mas na maioria dos IF, vocês podem falar também, os procuradores, eles estão muito atentos, né, os órgãos de controle em relação a isso, porque como a gente tem recurso público envolvido, né, tem uma série de questões envolvidas, eles exigem que no processo tenha os documentos formais de parceria, né, a forma que vai ser selecionado aquele ente em detrimento de outro, enfim. Então, por isso que
essa chamada, o edital, ele passa pela Procuradoria, a Procuradoria avalia, ela coloca esses pontos, ela ressalta esses pontos como importantes para que a gente possa cumprir também toda a legalidade, né, todos os princípios constitucionais, enfim. Né? Então, para a gente atender tudo isso aí, a gente colocou essa questão das parcerias. O que vai acontecer é que, falando até por aqui, né, é que muitas vezes no município, às vezes eles não têm também uma pessoa lá que possa fazer esse atendimento, né, entender como é que vai ser esse processo. Só que aqui, nesse momento, eu até fiz isso hoje cedo, né, encaminhei aqui liguei para a secretária de educação aqui do município, de um município bem pequenininho aqui, ao lado do município que eu moro, expliquei como que vai ser o projeto aqui do campus, disse como que se daria a proposta, né, quais seriam as obrigações da secretaria, quais seriam as obrigações do município, encaminhei um modelo de carta de parceria, tá bom? E aí depois eu posso até mandar para vocês, se for o caso, o modelo que a gente usa aqui, e deixo claro para a secretaria que sim, vai ser necessário formalizar a parceria, ok? Então, nesse momento de submissão, a gente não vai formalizar através de um acordo de cooperação, né, de um convênio, nada do tipo, porém, essa carta de parceria quer dizer que aquela secretaria está de acordo com a proposta, que ela está alinhada com o projeto, que ela se compromete a fazer a seleção dos estudantes participantes da proposta, né? E aí, por exemplo, né, não sei se é o caso de vocês, a proposta vai ser executada dentro do laboratório do IF, a proposta vai ser executada dentro de uma escola, porque se ela for executada dentro de uma escola, a secretaria vai também ter que falar, ó, a gente está de acordo que o projeto seja executado dentro daquela escola, mas isso é só uma carta de manifestação de apoio, ok? Depois, se a proposta, se o teu projeto for aprovado, você vai ter um tempo para fazer o acordo de cooperação entre o seu IF e aquela Secretaria de Educação, colocando esses pontos, né, esses dados aí da parceria. Tá bom? Ó, o Éder até compartilhou conosco a experiência deles ali do modelo da carta do IFSP, né? Ó, IF Paraíba também, a Dayana, eu acho. Muito bom. Aí já podemos usar essas ferramentas aí. Eloá, por favor. Olá, boa tarde. Sou do IF Pernambucano, IFPE. Giovanni, uma dúvida. Nós temos um acordo de cooperação do edital do ano passado. Certo. Cada projeto colocou uma carta de intenção com... Acho que ela travou aqui para mim, para vocês também? Sim. Eloá, se você estiver nos ouvindo, tenta Oi, fechar minha rede caiu. Estão me ouvindo? Agora sim. Eu não sei até que ponto vocês ouviram, mas a pergunta é se, mesmo com a carta de intenção, após os projetos serem aprovados, se a gente pode fazer um termo aditivo do acordo do projeto passado, do edital passado, ou não. Tem que ser realmente mesmo sendo com a mesma secretaria, tem que ser um acordo novo. Acho Isso que as propostas são diferentes, né? A temática dos editais são diferentes. O que acontece? O acordo de cooperação, muitas vezes eles são similares, porque trata de uma parceria entre duas ou mais instituições, né? O que vai mudar é o plano de trabalho, que seriam os projetos, ok? Então, a gente, na verdade, assim, eu creio que você vai ter mais... Quem vai responder melhor para você vai ser teu procurador, porque, assim, para nós aqui, o que importa vai ser vocês enviarem a formalização da parceria. Então, se vai ser através de um termo aditivo, se vai ser através de um instrumento novo, isso vai depender do teu jurídico aí, tá bom? Se ele avaliar que é possível fazer um termo aditivo e identificar para a gente, né? Tanto o acordo anterior quanto o termo aditivo publicado nos termos legais, sem problemas para nós, né? Mas aí eu acho que é interno de vocês, para vocês aí, ok? Tá bom, obrigada. A Iana contribuiu falando que tem que fazer um novo. Eu também acho que vai ter que fazer um novo, mas cabe aí a uma consulta à sua procuradoria aí, tá bom?
Thelma, às vezes... exatamente, Thelma. Às vezes está... Até o edital, agora eu não vou lembrar o número do anterior, que também era de iniciação tecnológica, se for nos termos daqui, está bem dentro do escopo, né? Teria um plano de trabalho, mais um plano de trabalho anexado. É porque geralmente nós fazemos um acordo de cooperação e aí quando tem algo novo, a gente faz um novo plano de trabalho. E aí alguns docentes eles têm perguntado isso, se como a gente já fez no ano passado, se a gente teria que fazer um novo ou se poderia fazer simplesmente um aditivo, já que é a mesma Secretaria de Educação. Certo. Mas aí, de fato, a gente pergunta ao procurador e ele pode instruir melhor. Isso, porque aí vocês vão ter que também colocar na parceria qual vai ser a contrapartida de cada um, né? Por exemplo, nesse projeto, para esse projeto, o que a tua secretaria vai ter que fazer? Vai ter que selecionar os alunos, os cursos vão acontecer no espaço da escola X, então vai ter que, né? Ela vai ter que arcar com os custos da execução do curso ali. O que o IFES vai fazer nesse projeto? Vai ter o material de consumo, então, talvez, atrelado a esses itens, aos recursos envolvidos na proposta, tem que se fazer um novo, tá bom? Mas isso aí, como eu disse, vocês podem avaliar internamente. Muito bom. Pessoal, eu queria saber de vocês aí, passando para o próximo ponto aqui, quem está fazendo edital interno, como é que está, se está com alguma dificuldade, se precisa de algum suporte, e falta fazendo edital interno. Giovanni, uma das questões que a gente tem mais recebido aqui é com relação às atividades, né, terem que ser previstas para serem presenciais, mas de acordo com a sua orientação mesmo, né, a gente está falando que a CETEC vai estar atenta às questões sanitárias e cada caso pode ser analisado, né, considerando a situação do município, enfim, essa é a orientação mesmo, né, porque eles ficam me perguntando, olha, mas eu escrevo o projeto, a priori, para ser todo presencial, eu coloco algo híbrido, como é que essa orientação deve ser passada? Eu acho que essa é uma pergunta recorrente, né, Flávio? Assim, muitos fizeram essa pergunta em relação à pandemia, o Daniel está aqui também, o Ronaldo está aqui também, que são representantes, né, lá da CETEC, mas o que eles têm passado para a gente é que, sim, há uma certa flexibilidade, a gente precisa estabelecer uma data para ter início, né, a gente não pode deixar isso em aberto, mas nós vamos continuamente acompanhar, né, tem o Gabriel também, que é o coordenador geral aqui, nós vamos estar bem próximo de vocês, como a gente tem feito aqui, nós vamos estar muito alinhados com vocês antes, durante e depois da execução das propostas, para que a gente possa acompanhar essa situação aí, se precisar adaptar alguma questão, a gente vai ficar bem atento também a isso, tá bom? Então, depois que a gente passar dessa fase aqui de submissão e tendo as propostas aprovadas, vai ter um momento de capacitação dos coordenadores, vai ter um momento de contato desses coordenadores conosco, da comissão central, vai ter os contatos próximos com eles também, né, para que a gente possa também estar analisando essa situação e acompanhando também a situação de cada município, a situação de cada instituição para início da execução das propostas. Tranquilo. Outra questão também, aproveitando o gancho que o Éder colocou no chat, se a gente aqui puder também colaborar para ser avaliador das propostas dos outros institutos, eu acho uma boa ideia. Então, de repente, quem estiver disponível e acessível aí, de repente, colocar o nome aqui para a gente poder fazer esse contato entre a gente mesmo, né? Olha, que bacana, ó. O edital contribuindo para a rede aí. Bem legal, pessoal. Acho isso aí uma excelente ideia e uma contribuição bem legal aí, né? De um contribuir como avaliador de outro, né? O Éder, eu já fui avaliador do IFSP de extensão, tá? Eu me inscrevi lá, um tempo atrás, e eu estava avaliando projetos lá. Ô, Giovanni. Ei, Beatriz. Olha só, eu queria só voltar nessa questão anterior, porque foi justamente uma pergunta que os meus docentes fizeram aqui. Eles podem formatar o projeto todo na modalidade à distância? A gente não recomenda, né? Vai ser, sinceramente, avaliado, mas a gente não recomenda. Até porque esse
público aí, séries finais do ensino fundamental, é um público um pouco mais complexo de você fazer, né? A gente está vendo aí a situação das escolas de ensino fundamental para conseguir, e a gente ainda está falando de escolas públicas, a gente está beneficiando escolas que estão mais no interior, a gente considera muito difícil que uma proposta assim consiga, né, executar, a não ser que, assim, venha de uma experiência de longa data com esse público, né, de uma relação já consistente, já tenha projeto assim, mas eu acho muito difícil. Então, assim, a gente tem sugerido que as propostas sejam desenhadas para o ensino presencial. Se eu falar até que eu fui tentar conversar com a Secretaria aqui de Educação para esse público aí, e eles até nem querem ouvir, porque eles sabem que é difícil, né? Então, eu não sei como que é o histórico aí, eu sei que vocês têm um Instituto de Tecnologia, né, o Cefet Rio, é uma experiência muito bacana nessa linha, mas a gente não sugere. O que pode acontecer é vocês terem alguma atividade dentro do projeto, de maneira híbrida, né, que a gente fala, né, que a gente chama, né, e talvez ele, né, como é que, vou usar Scratch para ensinar, né, então, talvez o aluno possa ir para a sala, fazer uma atividade, fazer um acompanhamento e desenvolver em casa alguma parte, um exercício e tudo mais, mas isso aí vai depender da metodologia de vocês, tá bom? Tá. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu vi que lá no edital, que foi uma pergunta deles também, lá no edital tem uma parte de hardware, né? Esse ensino, esse projeto, ele pode ser voltado apenas para o ensino de programação ou ele necessariamente tem que abordar a parte de hardware? Não. Os itens que a gente colocou lá no kit, a gente considerou que esse público aí, vamos colocar aí, 8º, 9º ano, devem estar aí, né, mais ou menos com 12 anos. 13, 14 anos, por aí. Isso. É um público que gosta de ver as coisas, né, pegar as coisas, enfim, né, a gente entende, por experiência, que o ensino de programação ali, a iniciação à programação ali, deveria ser de uma maneira orientada a objeto, né, visual, Arduino, robótica, muito nessa linha. Por isso que tem a descrição daqueles kits lá, tá bom? Mas vocês podem ficar à vontade a, né, fazer o projeto com a metodologia que vocês acharem mais adequada. Por exemplo, né, lá tem o Raspberry, né, que são os computadores de baixo custo, enfim, que de repente aí vocês queiram fazer um atendimento mais voltado a ter equipamento, né, o aluno poder, né, não sei, né, uma escola às vezes de muito interior não tem laboratório de informática, você tem uma estrutura mínima ali para montar, enfim, vocês podem ficar à vontade com a metodologia que vocês acharem pertinente, tá bom? Deixa eu ver aqui. Juliette, você está com a mão levantada aí, você quer perguntar? Sim, me surgiu outra dúvida aí com relação às parcerias, por uma situação pontual da minha região. As escolas municipais pertencem às secretarias municipais. Já as estaduais pertencem a uma secretaria estadual, né, que está em outra cidade, não pertence aqui a Carmo de Minas, por exemplo. Nesse caso, se eu fazer a parceria com a secretaria municipal, que está aqui na cidade, localizada aqui, aí essas escolas estaduais poderiam entrar nessa parceria? Porque para o edital, a pontuação é por cidade, né? Mas eu falo em questões depois de execução do projeto. Porque, por exemplo, as escolas estaduais aqui pertencem à secretaria estadual de todas as escolas das cidades da região que não está aqui. Entendi. Você é Pernambuco, você falou? IF Sul de Minas. Sul de Minas. Isso. Vamos lá. Eu acho que é necessário você estabelecer parceria com as duas. Por quê? Porque se você olhar no edital, a secretaria tem um compromisso, né? Quando você coloca assim, que é responsabilidade dela selecionar os estudantes e enviar para vocês executarem a ação, se você fizer uma parceria com a secretaria municipal, ela vai responder pelos alunos do município, ok? E o que não vai garantir que o aluno da rede estadual possa participar, entendeu? Porque a rede estadual não vai ter o compromisso. Aqui no Espírito Santo, a maioria das escolas do fundamental são dos municípios, ok? Então, não sei se é a realidade de vocês. É muito difícil ter uma escola de fundamental que esteja no vínculo estadual aqui, né?
no meu caso aqui. Mas pode acontecer, e aí nesse caso a gente pede que você faça com os dois, se o teu projeto pretende contemplar, né, escolas aí de vários outros, tá bom? Deixa eu ver aqui se temos mais questões aqui a resolver. Mais alguma dúvida, pessoal? Já chegamos aqui nas dúvidas, ó. Respondemos algumas aqui. Uma dúvida interessante que eu recebi hoje, acho que foi do Instituto Federal do Rio de Janeiro, ou foi do Cefet, eu não lembro. Era sobre as bolsas, né, a quantidade de bolsistas ser inferior àquela quantidade lá de 45 mil, né, do total, se tem algum impacto, né, se é menos ou mais, enfim. Não, tá, pessoal? Os 45 mil referente à bolsa é o valor total e vocês vão distribuir ele nos perfis que vocês designarem, né, na metodologia do projeto. A única exceção ali é que o coordenador, nós recomendamos que o coordenador tenha 12 meses de bolsa, tá? Porque ele tem um compromisso no decorrer do projeto, né, e a gente precisa que ele esteja com esse compromisso e tal, então a gente exigiu que o coordenador esteja identificado na proposta com 12 meses e tenha 2 alunos de ensino médio na proposta, compondo a equipe do projeto, né, no sentido de que esses alunos são obrigatoriedade, ok? Ter 2 alunos, ter 2 bolsistas, na verdade, de ensino médio. As demais... Esse do ensino médio também por 12 meses ou não? Vai depender da metodologia de execução aí, que você colocar, né? Mas é claro que porque assim, vamos supor que tem uma proposta que eu já vi aqui, mais ou menos aqui, que o pessoal estava discutindo, que no primeiro mês haveria uma capacitação da equipe executora, né, do coordenador ali, uma capacitação para voluntários da escola, professores que vão estar envolvidos, né, equipe ali de extensionistas, e que nesse momento não faria sentido ter, no caso deles, o monitor. Não sei. Nesse caso aí, se na tua metodologia, dentro do seu cronograma de atividades, puder não ter problema. Porém, a bolsa do monitor de ensino médio é tão pequena, né, que é difícil você não ter ele por 12 meses, né? Você, até pela quantidade ali do recurso, você vai acabar distribuindo naturalmente essa bolsa para o aluno. Aqui a gente está tentando induzir que a gente seja multicamp e atenda 4 cidades, né? Com cada campus, né? Aqui pelo número de campos vai acabar dando para fazer isso. Mas a gente está pensando, e aí é uma demanda que os proponentes estão fazendo, deles distribuírem as bolsas, por exemplo, 3, 4 meses em cada cidade, para poder fazer com que os monitores de cada cidade recebam as bolsas, né? Então, fatiaria esse recurso de uma forma mais pulverizada. Por exemplo, em 12 meses, uma bolsa de 12 meses de duração, eu poderia ter 3 bolsistas com 4 meses, né? Então, assim, de acordo com a estratégia dentro do projeto. Ok, entendi. É porque a proposta dele, ele vai ser quase itinerante ali, né? Ele vai, durante a execução, executar a proposta ali em mais cidades, municípios e tudo mais. Pessoal, em relação às bolsas, a gente tornou esse edital um pouco mais flexível que os anteriores, ao não estabelecer quais são rigidamente as atividades desses bolsistas, exatamente para vocês terem a possibilidade de atender o máximo possível de estudantes, né, levar a proposta para o máximo possível de estudantes. O que a gente pede que vocês tenham atenção é a questão metodológica, tá? Então, façam uma previsão de distribuição de bolsa que esteja de acordo com a metodologia. Então, o professor ali colocou, né, o Ed colocou, a gente vai executar aqui uma proposta em 4 cidades, ela funciona assim, 3 meses em uma cidade, 4 meses em outra, tal. Então, a distribuição de bolsas tem que estar condizente com a metodologia que vão estar na proposta, né? Para que isso seja avaliado lá no critério 2, que é execuibilidade e qualidade do projeto. Tá bom? Flávio, por favor. Giovanni, falando em metodologia, no anexo 1, que é o projeto em si, um professor me chamou a atenção porque ele achou que o item 3.4, que fala da metodologia, se você está com o item aberto aí, com o anexo 1,
Porque no item 3.4 pede para explicitar as metodologias ativas de atuação. E no item 5 é o item metodologia, que pede para descrever as principais metodologias ativas. Vai. Ficou duplicado? Peraí, deixa eu abrir. Eu falei com ele, na dúvida, coloca nos dois. Mas eu não sei se você tem alguma outra orientação. Tô vendo aqui. Realmente, ficou duplicado. Vou pedir para corrigir esse item aqui, mas eu vou te explicar por que está em dois locais aí. Talvez é porque no 3.4 ficou um pedacinho do texto ali do anterior. Obrigado aí para colocar para a gente. Existe ali na descrição do projeto a metodologia que vai ser utilizada para o curso, né, para a ação, para a oficina. Né? Então, nós vamos usar o kit Lego para ensinar programação com robótica, ou o kit Arduino, né, para ensinar programação com robótica, utilizando metodologia de projetos, enfim, programação orientada, enfim, né. Então, tem essa parte de metodologia. E lá no 5, eu vou descrever melhor, a gente refaz essa parte aí, que é uma metodologia exatamente assim, voltada à estrutura do projeto, assim, no sentido de como é que vai ser dividida a equipe, como é que vai ser a atuação de cada membro da equipe. Por exemplo, o Ed colocou ali, né? Vai ter o curso, vai ter as oficinas em 4 municípios diferentes, né? Qual o papel de administrar essas oficinas? Qual o perfil de bolsista que vai fazer isso? Vai ter um orientando, né, em cada município? Qual o papel do monitor e tal? É mais adequado, assim, a divisão estrutural dos bolsistas, a divisão dos kits. Por exemplo, a gente está pedindo 80 kits Arduino, né, na proposta. Então, com esses 80 kits, a gente vai ter tantas turmas, enfim. Eu vou pedir para alterarem esse documento e colocar essa descrição ali na parte 5, tá bom? E aí, na parte 3.4, fica registrado aqui que é a metodologia ativa, né, quais ferramentas que vão ser utilizadas durante o curso, né, durante a execução da oficina ali na atividade, tá bom? E a metodologia do 5 é a metodologia de distribuição de recursos, distribuição de pessoal do projeto. Deu para compreender? Sim, perfeito. Aí você envia aquele e-mailzinho para a gente falando que houve a retificação, né, ô Giovanni? Não, na hora. Aviso vocês assim que eu alterar aqui, deixa eu anotar. Giovanni, sobre esse ponto, como a gente já tem projeto inscrito, né, nosso edital já está chegando na fase de finalização de inscrição, tudo bem se a pessoa abordar nos dois a metodologia ativa, né? Tudo bem, não tem problema não. Eu fiquei preocupada com isso, porque também a gente pode ter coordenadores que já estão em fase final de escrita, né? E aí eu fiquei me perguntando se esses itens que você colocou, Giovanni, de repente já não estariam em outro item, talvez o 4, talvez. Ou no próprio item 3, né? Pode ser que o seu proponente já identifique isso, né? Assim, eu já coloquei essas informações num outro item. Bom, tudo bem, tá, pessoal? Não teria problema. A gente pode ajustar aqui. Tá certo? Se vocês entrarem lá como avaliador institucional e já existir uma proposta cadastrada, eu vou pedir para vocês notificarem aquele proponente com essa alteração, caso ele queira fazer, né? Porque ele vai te informar, eu já escrevi, coloquei em outro lugar, enfim, né? Mas ele tem a opção ainda de ajustar, porque ele pode ir lá e cancelar a proposta e colocar uma ajustada, tá bom? Isso fica para você, pela questão da Thelma também, mas a gente providenciou esse ajuste aí. Giovanni, a interface para o coordenador da proposta, ela é tão amigável no sistema do IFES quanto é o nosso? Ou seja, é um simples upload de um arquivo? Só para a gente entender o nível de dificuldade que pode... É um simples upload. É tranquilo, não tem segredo. É igual mandar uma foto no Instagram, no WhatsApp. Tá, Joia. Inclusive, se vocês acharem necessário, caso vocês estejam explicando para alguém, vocês
Antes de vocês terem um perfil de avaliador institucional, vocês têm um perfil de proponente de projeto. Vocês mesmos podem cadastrar uma proposta como teste, tá bom? Ou pedir alguém do seu IF para cadastrar uma proposta como teste. Ela vai aparecer naturalmente para vocês, é só você negar, tá bom? Que aí vocês vão acabar testando o sistema, né? Enfim, querendo, se vocês quiserem dar print de tela de como faz e tal para explicar, fiquem à vontade nesse sentido também, tá certo? Mas aí vocês conseguiriam cadastrar. Tem um manual aqui que vocês colocaram, eu estou revendo ele está bem autoexplicativo mesmo. Isso, a gente colocou lá na página, realmente, pode também estar utilizando aí, ok? E aí, como é que está a mobilização de projeto dos IF de vocês? O pessoal está animado, está difícil? Estou notando muita agitação. O pessoal está animado mesmo, muitas dúvidas. A gente fez uma live na semana passada para apresentar o edital interno. A gente teve bastante participação, já com quase 200 visualizações. Nossa. E estou respondendo dúvida aqui toda hora, por isso que eu fico te perturbando aí. Então, a gente espera receber muito mais do que os 5 aí para a gente enviar. Beleza. Pessoal, alguns de vocês aqui, eu já fiz contato pelo WhatsApp, né? Às vezes eu respondo rápido uma pergunta, eu estou deixando meu contato ali no chat também. Então, para não ficar desigual aí, tá? Caso vocês precisem de uma resposta rápida, que eu sei que às vezes acontece, vocês me mandam lá no WhatsApp alguma pergunta, alguma coisa, se eu puder responder na hora, pode ter certeza que eu irei responder. Giovanni, boa tarde, turma. Helenice aqui do IFMT. Olá, Helenice. Tudo ótimo. O problema que eu estou tendo aqui no IFMT não é com relação a projetos em si, né? A gente tem, acho que em todos os campi mesmo, os campi agrícolas têm vários servidores que atuam no campo da informática, da tecnologia, e tem projetos nessa área de iniciação tecnológica, né? A grande questão é justamente esse período que nós estamos de pandemia mesmo, né? E aqui no Mato Grosso não tem uma escola pública que voltou às atividades presenciais. Estamos todos em atividades remotas. Inclusive as escolas de ensino fundamental. Só mesmo os pichotinhos mesmo lá da educação infantil que voltou às aulas presenciais. O restante, ensino fundamental aí para cima tudo, em atividades remotas mesmo. Então, a dificuldade é essa, né? Porque no edital está lá que é presencial mais, né? Que está nessa pegada. E essa dificuldade, né? No próprio IFMT, a gente só vai retornar, isso é uma definição do Conselho Superior, não é minha, não é do reitor, é do Conselho Superior, a gente só vai retornar após vacinação, né? A gente já perdeu muitos servidores, já perdeu muitos alunos, inclusive, devido à Covid, e a gente tem certeza que, voltando às atividades, infelizmente, a movimentação de vírus e a possibilidade de ter novas cepas aumenta, né? Então, todos os outros projetos que a gente tem, nem por isso a gente parou, né? Não significa que nós paramos completamente as atividades. Nós estamos com vários projetos de extensão, inclusive de enfrentamento à Covid, mas todos à distância, todos de forma remota. Um ou outro acontece alguma coisa presencial, então, por exemplo, a produção de álcool 70, a produção de face shield, entre outros, que tem que ter a parte presencial da entrega em específico, né? E é tudo algo bem pontual. Então, a dificuldade mais é essa mesmo, né? Que a turma fica, e aí, como é que eu vou fazer um negócio presencial se a decisão nossa, enquanto IFMT, no Conselho Superior, né, é de fazer tudo de forma remota, né? Então, tem essa complicação aí no meio do caminho. Que aí muitos acabam meio que desanimando, falam, acho que eu não vou escrever então, aí tem uns que escrevem lá, mas mesmo assim estão meio, sabe, meio lá, meio cá, de submeter de vez, assim, até começou a escrever, esboçar alguma coisa, mas dá esse meio desânimo, e aí, será que eu posso, não posso, sabe, tá nessa dificuldade. Mas não deixem de desanimar não, gente, a gente tem que ter esperança e que vamos passar por tudo isso aí, vamos dar continuidade ao excelente trabalho que a gente faz, porque não... É difícil ter uma rede como a nossa, né? Exato. Consiga fazer tantos projetos bons e a nível de país, né? Então, vamos manter a esperança que vai retornar. Como eu disse, a gente precisa ter uma data de início. A data é 1º de setembro, gente.
Eu sei que 1º de setembro dificilmente vai estar todo mundo vacinado, mas a gente tem que olhar para frente, né? E também eu entendo que, né, a própria CETEC, ela está muito próxima da gente nesse sentido, acompanhando, assim. Eu acho que eu nunca, e tem muito tempo que eu trabalho com editais, com projetos, assim, vi um pessoal tão flexível no sentido de ouvir as pessoas lá da ponta, das pessoas que estão submetendo, quais que são os empecilhos, o que está acontecendo, né? Então, o pessoal está bem solidário a isso, só que a gente precisava, como um edital, estabelecer uma data, né? Então, mas assim, mesmo após agora as análises das propostas, que a gente vai ter aí praticamente 2 meses, né, 3 meses, entre a análise das propostas e o início do projeto, é nesse tempo aí que a gente vai continuar avaliando, tá bom? A gente vai continuar avaliando a situação de cada um. Sei lá, a situação pandêmica no país ainda está muito grave, não teve retorno de aula e tal. A gente consegue começar um pouquinho, né, mais para frente. Se a gente falar aqui agora que a gente vai começar mais para frente, todo mundo vai pedir para começar mais para frente. Então, é algo que a gente vai analisar, tá bom? Bem próximo de você. No caso, não é nem começar mais para frente, né? Por exemplo, eu mesma estou com um projeto do edital, que é junto à FADEMA, do IF Mais Empreendedor, né? E assim, a gente tem conseguido fazer tudo de forma remota. A dúvida deles é, posso fazer de forma remota? Se eles puderem fazer de forma remota, eu acredito que tranquiliza. E amanhã eu tenho uma web com os dirigentes de extensão que tem nos ajudado a mobilizar nos campi, né? E se eu puder levar isso para tranquilizar um pouco a turma e falar, não, vocês podem escrever que a gente consegue fazer de forma remota, aí acho que tranquiliza um pouco mais. Mas, e aí eu vou fazer uma sugestão para vocês, que vocês escrevam um projeto para ele ter uma metodologia presencial, e que se esse projeto for aprovado lá na execução, né, a questão pandêmica atrapalhar esse curso presencial, mas o próprio parceiro, que é a secretaria, identificar, concordar que ele, né, os alunos estão preparados, eles conseguem receber uma parte híbrida e tudo mais, isso vai ser avaliado, tá bom? Isso vai ser ajustado lá na frente, ok? A gente está privilegiando aqui uma questão do público que é aluno de ensino fundamental, é diferente do aluno de ensino médio, né, como os outros editais tiveram, então, assim, a gente entende que esse público aí, mas é lógico que eu não conheço todos os alunos aí do Brasil todo, as experiências que vocês têm, porque vocês estão pertinho, né? Se for tirar pelo meu sobrinho, por exemplo, ele prefere estudar em casa. Falou para ele de sair para ir para a escola, ele, não tem como assistir aula online agora. Entendendo. Mas a sugestão é essa, que vocês façam a previsão da metodologia ser presencial ou alguma outra atividade que seja híbrida, né, ou à distância, enfim, mas que, assim, como eu disse para vocês, as propostas serão analisadas. Teve edital passado, por exemplo, que a própria escola fez uma proposta, ele foi aprovado, começou a execução, veio a pandemia, não está tendo aula, mas o próprio, falando aqui do Espírito Santo, né, o próprio parceiro, a própria escola falou, ó, a gente está tendo umas aulas nessa plataforma aqui, a gente está usando aqui, os alunos estão fazendo. O projeto consegue se adaptar a isso e o aluno continuar fazendo? Entendeu? Então, são questões que a gente vai acompanhar bem pertinho de vocês aí, lá na frente, tá bom? Mas, a princípio, fala para o pessoal se submeter, mantenha a esperança que vai dar certo. Perfeito, gratidão. Mas, Giovanni, só rapidamente, eu reforço também esse pedido da professora de prorrogação, porque tem muitas prefeituras que estão com o ensino presencial suspenso, assim como nós, né? Nós estamos na modalidade remota. Então, assim, eu tenho super esperança e tudo, mas, de fato, na prática, a gente não vai conseguir executar, porque as prefeituras estão com as aulas suspensas, e essa realidade que a professora Eunice trouxe, acontece aqui no Rio também. Na medida em que eu vou passar essa informação para os meus docentes, de que tem que ser um projeto, no mínimo, misto, e de chegar lá e dar aula, a realidade das nossas escolas, eu não sei no Espírito Santo, né, mas aqui, por exemplo, no Cefet Rio de Janeiro, por exemplo, o pavilhão que eu dou aula, isso que a gente está aí no centro do Rio de Janeiro, não tem janela. As aulas são, a estrutura é toda em divisórias. Então, eu estou impossibilitada de dar aula, entende? Então, eu reforço aí, inclusive com os representantes do MEC, essa possibilidade de prorrogação do prazo,
para a gente tentar entender e tentar acompanhar essa situação das vacinas e de tudo mais. Então, isso é um reforço aí do pedido junto a você, que é o coordenador, e os representantes do MEC, por conta dessa nossa realidade, né? Vocês estão pedindo a prorrogação da submissão ou a prorrogação do início das propostas? Só para eu entender aqui. Eu acho que se a gente pudesse prorrogar esses prazos todos, né, jogar eles mais para frente, o máximo que fosse possível, seria melhor. Porque, assim, numa perspectiva bem prática, eu acredito que a gente só vai voltar para a sala de aula daqui a 1 ano. Isso se a gente continuar recebendo insumo para fabricação de vacinas e etc., né? E até todo mundo ser vacinado, eu vejo uma perspectiva aí de 1 ano para a gente voltar no presencial. Eu não vejo a gente voltando no presencial ainda em 2021, entende? Se me permitem, aqui 2 secretarias de educação negaram a parceria para os projetos porque eles mesmos não têm perspectiva de voltar presencial esse ano, então eles falaram, a gente não vai assumir. Aí o que os coordenadores fizeram de proposta? Como o projeto tem vigência de 12 meses, eles estão prevendo 5 meses ali de capacitação, qualificação dos parceiros, para só depois começar, de fato, a execução do projeto. Vai estrangular a execução final do projeto, né, mas foi uma das alternativas, então jogou o prazo de execução para praticamente 6 meses, sendo lá no final, né, praticamente a execução toda em 22, sendo que esses primeiros 6 meses seriam de produção de material e tudo mais. Tá? Então, não sei se é uma estratégia válida para replicar aí nos outros IFES. Perfeito. Pessoal, eu entendo vocês, me incluo também nessa questão. Hoje eu sou diretor de pesquisa e extensão aqui da unidade e os projetos também estão enfrentando as mesmas... o mesmo mundo que vocês estão vivendo, eu também vivo isso aqui. Entendo também vocês, porém, olha quanto tempo demora para a gente aprovar uma proposta, captar um recurso no MEC, chegar na fundação, construir uma chamada, lançar uma chamada, podem vir aí 300 projetos, por exemplo, tem avaliador ad hoc, treinar, avaliar e tal, né? Então, assim, existe muito tempo para fazer isso. Então, o que eu peço a vocês é o seguinte, que a gente aproveite o que já foi feito até agora, que são questões técnicas, né, que essa questão burocrática de relacionamento, de construção de projeto, enfim, faça nos prazos que a gente tem e a gente vai ter 3 meses, né, eu vou ter 3 meses para fazer essas avaliações com as pessoas que estarão com projetos aprovados. Porque se eu ficar nesse momento aqui agora, vou jogar para frente, vamos fazer depois. Para um momento que ainda é submissão, eu acho que a gente perde às vezes um tempo, sabe? Então, eu prefiro fazer todo o processo de seleção, pegar os 60 projetos que foram aprovados, e aí sim, com esses 60 projetos, que a gente sabe onde vão ser executados, a gente sabe exatamente quais são as dificuldades de cada região, daquele projeto que vai ser executado, qual a metodologia que eles escolheram, a gente tratar isso nesse nível aí. Entendeu? Eu entendo que seria um pouco mais prático, né? Um pouco mais viável e execuível, ok? Porque, né, assim, deu agosto, eu tenho lá os 60 projetos, um está lá no Amazonas, outro está no Mato Grosso, outro está no Rio de Janeiro, as escolas não voltaram, nem de maneira híbrida, né? Enfim, não tem como executar o curso presencial. Eu vou tratar com esses coordenadores, o MEC vai tratar com esses coordenadores, se vai prorrogar, não sabemos, se vai alterar para o ensino remoto, não sabemos, mas a gente vai continuar avaliando isso, entendeu? E aí acho que a gente vai ser mais objetivo, ok? Eu faço essa proposta para vocês, certo? Eu acho que tem mais alguém aqui com a mãozinha levantada, acho que é o Rafael. Você quer falar, Rafael? Isso, rapidamente, colegas, tudo bem? Não, é só para trazer um relato que eu acho importante, aproveitando que nós estamos aqui. Eu vi aqui as falas de colegas antes, na mesma linha, a colega anterior, né, propunha aí uma eventual prorrogação com a sua justificativa, e você trouxe as dificuldades, né, porque isso impacta numa cadeia de coisas que tem que ser feitas, né?
Mas, como gestor, acho que a gente tem a obrigação de trazer isso à mesa e aí, independente disso, a gente vai amadurecendo para daqui para frente. O que eu vou trazer não é nem certo nem errado, é só uma realidade que temos aqui. A gente está com poucas submissões, eu comentei no chat ali antes, tá? E me parece que essa dinâmica, e eu acho legítima, nos últimos, não sei, 12, 14 meses, ao invés de repasses diretos das instituições, tem surgido muitos editais nacionais, né? Então, digamos que é um paradigma diferente. E tem as suas vantagens, porque estabelece uma concorrência maior, eu acho que qualifica os projetos que são atendidos, existe uma movimentação das comunidades, né, dos institutos. Beleza, maravilha, eu não questiono isso. Mas o impacto aqui é que, dado esse contexto pandêmico, etc., o pessoal, de fato, a nossa leitura, né, que fazemos aqui, o pessoal está um pouco, não vou dizer cansado, mas um pouco exaurido de atender esses editais. Então, a gente chegou numa saturação para determinados públicos nossos internos aqui que atenderiam a esses editais, né? Dada a condição pandêmica e dada as limitações que temos aqui, né? Se fosse presencial, acho que a dinâmica seria muito maior de interesse e de submissão e de motivação, etc. Tá? Então, só para alerta, a gente já fechou o prazo e a prorrogação do edital nacional veio posterior ao nosso prazo ter encerrado, então eu não posso adiar novamente. O que eu poderia fazer é uma nova chamada, uma chamada complementar, né? Eu posso fazer isso, garantindo a aprovação daqueles primeiros, caso eles tivessem tudo ok, e poderia fazer uma chamada complementar, mas eu acho que eu não tenho tempo hábil para isso até o novo prazo nacional. Eu estou verificando com a minha equipe aqui, com a direção de extensão, se a gente consegue implementar isso. Mas a tendência é que o IFSC submeta menos projetos do que poderia submeter. Esse é o relato, tá? Leitura, né, que vocês fazem. Infelizmente, mas eu tenho que transmitir esse contexto para vocês. Perfeito. E eu agradeço, tá, pessoal? Assim, eu acho que esse feedback é muito importante para a gente entender também, não só por causa desse momento, mas porque a gente, na verdade, nem queria lançar chamada. Na verdade, eu queria estar aqui discutindo, gente, tem recurso para todo mundo, vamos fazer extensão tecnológica, né, e coloquem lá os projetos na plataforma que a gente vai mandar os recursos e vamos fazer, né? A gente gostaria muito que fosse assim, mas infelizmente não é possível ainda. Mas é muito bom ouvir o feedback de vocês para a gente entender qual é a realidade de cada local, né? Para a gente entender quais são as dificuldades. Como eu disse, né? A gente ama o Instituto, a gente ama essa rede. Não tenho dúvida que em outro momento, sei lá, teriam até quase 1000 propostas, muitas propostas de projetos, porque cada instituição aqui tem vários projetos de extensão, principalmente extensão tecnológica, mas como eu disse, né, teve uma construção passada para a gente chegar até o dia de hoje. Então, teve muita coisa, muita negociação, muitas coisas, né, que a gente precisou fazer para que a gente lançasse a chamada. Então, vamos tentar fazer. Eu sei que é um momento atípico, né, um momento diferente, algo que a gente está vivendo, mas, como eu falei, eu estou bem próximo de vocês, a gente tem feito um contato muito próximo de vocês e vamos tentar entender as dificuldades de cada um e adequar o que for possível para atender os projetos, porque eu não tenho dúvida nenhuma que serão projetos muito bons, né? Infelizmente, o Rafael colocou aí, né? Atrapalha um pouco a quantidade, né? As propostas, às vezes viriam muito mais propostas, não só lá do instituto dele, mas dos outros também, mas a gente tem que também olhar para aqueles que submeteram, né? Então, teve aqueles que, mesmo no contexto atual, foram lá e... Giovanni, se me permite? De longe, eu não estou reclamando, os editais são bons, que venham mais, né? Não, claro, sim. Isso, eu acho que a adequação para essa nova fórmula é que a gente ainda não atingiu. Eu acho que o nosso público ainda não se acostumou a essa ideia, ou talvez uma previsibilidade para eles ainda não foi atingida. Nessa linha, tá? Mas, de longe, o IFSC não está dizendo que a sistemática de vocês está equivocada, longe disso, tá? Está tudo ok, a gente que, de fato, não
atingiu esse patamar aí. Perfeito. Perguntando, algum IF não de co-representante? Sim, teve IF que não indicou representante. Eu acho que um IF não indicou representante e eu ainda tenho 5 IFs que os representantes não se cadastraram na plataforma, né, que provavelmente nem receberam o nosso contato aqui, talvez não estejam aqui, porque eu perguntei vocês aqui, vocês já fizeram o cadastro como avaliador, né, já fizeram o cadastro na plataforma. Então, basicamente, a gente tem um IF que não enviou representante, então aí as 42 projetos iniciais já caiu para 41, por enquanto, né? E 5 IF ainda não entraram em contato conosco. Tá? Então, a gente tem mais ou menos aí 30 e poucos IFs aí, 33 mais ou menos, por aí, daí para mais, que já está tudo ok. Tá bom, Élia? Pessoal, meus contatos, o e-mail, né, que está lá, iniciacãotecnológica@ux.edu.br, sempre que posso eu estou respondendo vocês por lá. Coloquei no chat também aí o meu WhatsApp, anotei aqui as reivindicações de vocês, vou fazer uma reflexão com a equipe aqui também, em torno delas, tá bom? O que a gente puder fazer para melhorar, vamos dar suporte a vocês. Fiquem à vontade também, enviar perguntas, fazer algum questionamento, sugestão também, sejam sempre bem-vindos, tá bom? Caso vocês tenham algum problema com a plataforma, a gente também fica à disposição. Eu vou disponibilizar a gravação, não vou prometer que hoje, mas vou disponibilizar a gravação dessa reunião lá no nosso YouTube também, depois eu coloco o link lá na página do edital, tá certo? Eu vou dar por encerrado, então, a reunião, vou agradecer a participação de vocês, muito obrigado, gratidão, desejo saúde para vocês e seus familiares, e que logo, logo a gente possa, quem sabe aí, nos rever aí em algum congresso, em alguma atividade, né, voltar aí às nossas atividades presenciais. Um grande abraço a todos.